É melhor você ficar alerta. O mundo em que você vive é só uma fachada. Tem um outro mundo por trás dele. O mundo verdadeiro. Gente, e infelizmente isso é uma verdade, gente. Bom, eu decidi fazer esse vídeo aqui de bate-papo, tá? E, aliás, todos estão sendo bate-papo porque eu tô numa correria danada e não tá dando para dar uma produção bacana aqui, né? Sempre venho prometendo sobre isso, mas é por causa do projeto da autossuficiência, né? E eu fiz esse vídeo aqui meio às pressas porque no sábado e no domingo é barulho o dia todo. E quando vier agora o verão, então nem se fala, né? Então eu até peço desculpa a vocês se não for um vídeo de qualidade, né? E com bastante desenho, imagens para poder ilustrar, né? Para poder esclarecer. Mas é devido também ao meu projeto da autossuficiência que eu estou trabalhando muito e consome meu tempo, tá? Gente, hoje eu venho falar para vocês uma das coisas que eu particularmente já estou me preparando, né? E essa questão do aquecimento global é uma questão bastante interessante de ser falado, porque ela traz de novo a problemática que aconteceu em 2020, corrigindo aqui, entre a vida humana ou o funcionamento da cooperativa. Ou seja, o que era mais importante, né? As pessoas de viver ou o trabalho, né? O funcionamento do trabalho coletivo. E está muito passando despercebido essa questão, mas essa é uma tendência que em algum momento vai acontecer, aos poucos já está acontecendo, essa questão entre a vida humana e o trabalho. Por quê? Se você estiver acompanhando o que está acontecendo na Europa hoje, tá? Em 2026, no meado do ano, de os europeus sofrem muito com calor, e não é diferente daqui quando dá uma sensação térmica de 58 graus, tá? A diferença é que eles não estão acostumados e a gente já tem um pouco de frequência de acontecer isso. Ela esbarra naquela problemática, né? Como é que as pessoas vão conseguir trabalhar o dia todo com esse super calor que pode provocar sim um infarto, um derrame, um mal-estar por excesso de calor, tá? Ou algum problema de saúde, tá, gente? Se eu estiver cometendo algum erro aqui, tá? Diante de uma realidade que o meio do trabalho não foi preparado para isso, para um calor extremo, um absurdo. E aí, o que aconteceu com a Covid 2019, corrigindo aqui, gente, é o que vai acontecer nos próximos tempos, entre a vida humana, tá, e o trabalho. O que é mais importante, né? O ser humano continuar a existir ou o funcionamento do trabalho, das empresas, do comércio, essas coisas todas. E também empurra o pessoal para o comércio digital, né? Mais um incentivo para o comércio digital e a centralização do dinheiro no banco. Então o que acontece de fato de verdade, né? E é o que tem que ser falado, né? O governo ele está com um problema muito sério. Então vamos lá, qual é o problema que o governo está muito sério? O aquecimento global ele afeta a energia hidráulica de água, uma energia renovável, né? Porque quanto mais calor, mais vai evaporar a água. O que vai acontecer de fato de verdade, né? Para a gente entender que é o mesmo caso da Covid. É, quando o calor tiver aquele calorão mesmo, tá? O evaporamento da água, as termoelétricas, no caso, vai querer aumentar o preço. E aí nós temos o problema da questão do salário, né? Porque o salário não aumenta igualmente, né, os preços de um super calor extremo que modifica o funcionamento das termoelétricas, né, no caso, né? Bota ela para funcionar em pleno funcionamento pleno no caso, né? Já que o excesso de calor vai haver a evaporação da água, né? E aí o aumento acaba acontecendo. Dois casos vai acontecer, vai aumentar as fraudes,
evidentemente, vai acontecer estouro em questão daqueles geradores de energia, perda de energia, por causa do excesso do calor. Nenhum ser humano aguenta trabalhar, nem a máquina, com excesso de calor extremos, tá? E é o que está apontando cada ano mais, né? Com uma sensação térmica de 55 graus, 58 graus, tá? Então o que vai acontecer? O governo ele vai ter que subsidiar a energia elétrica. Aí muita gente já pensa, pô, é a salvação, é a solução. Não. Por quê? Porque a maior fonte de arrecadação do governo é a energia fóssil e a energia elétrica. Então, tipo assim, a dívida pública vai quebrar. Desculpa, gente. A dívida pública ela vai aumentar. E aí, tem um outro problema, tá? O governo ele vai deixar de arrecadar se ele fizer isso. Porque ele vai subsidiar e ele vai deixar de arrecadar, por isso que vai dar o efeito da dívida, a dívida pública, vai aumentar mais ainda. E aí vai ficar aquele debate entre a vida, tá, e o lucro dos acionistas. Você vê como é que a parada da dependência de usar as coisas dos outros, ela é cruel, tá? Porque todo mundo está limitado, quando ganha um dinheirinho a mais, ele quer usar para poder aproveitar aquilo que os outros fazem, tá? Esse é o problema da hierarquia racionada. E aí o que acontece de fato de verdade? Aí vai ter aquele debate, né, sobre o livre mercado, que tem que deixar o preço subir, e quanto as pessoas estão morrendo, né? Quanto as pessoas estão deixando de existir. O que vai acabar acontecendo? O pessoal vai acabar migrando, já está acontecendo isso, para energia fotovoltaica, renovável, tá? Existem 3 tipos de energia. Fotovoltaico, que é a mais principal de todas, tem aquela energia eólica, e tem aquela energia que você monta e faz como se fosse uma extensão de terra hidráulica. Eu não sei o nome correto. Para o governo, para o mercado, porque eles vão demorar para se entender, vai ser a maior derrota. Porque eles perdem a fonte de arrecadação, que é o trabalho dos outros, né? E o dinheiro do que os outros possam utilizar. Então você vai ter uma queda de arrecadação, tá, do governo, e vai ter uma diminuição de lucro para os acionistas, para os donos dessas empresas, aquela coisa toda. Só que nesse embate muita gente vai morrer, tá? Muita gente vai morrer, ou vai cair para fraude, ou de uma certa forma vai cair para energia renovável. Isso é certo de acontecer. Que eu entendo particularmente? Se vier com uma proposta de reestatizar Itaipu, não sei se está estativado ainda, né? Mas todos os fornecedores de energia vai gerar um embrolho muito forte, diplomático, né, no caso, né? Porque existem os contratos de longo prazo, tá? De 30 anos, de 40 anos, então teria que o Estado indenizar. Seria uma forma menos pior do que tentar conciliar preço diante de uma coisa que não tem como segurar, né? Então, tipo assim, só para vocês entenderem o raciocínio. No ano passado, houve um calorão, tá? Foi o ano passado? Eu acho que foi o ano passado ou esse ano. Mas houve um calorão. Como é que foi esse calor, tá? Normalmente, quando dá umas 4 horas, 5 horas, tá? Isso estou falando numa situação equilibrada de clima, tá? Não é isso que está acontecendo nos últimos tempos. A temperatura ela vinha caindo, tá? Ela vinha caindo normalmente entre as 16 horas, às 16 e meia, mais ou menos. Chegava mais ou menos mais 18 horas, a temperatura já estava uma temperatura mais suave, mais tranquila para você sentir. Mas o que eu particularmente presenciei, e até falei com alguns colegas, não sei se foi esse ano ou foi ano passado, é que 8 da noite, tá? Às 20 horas aqui, tava um calorão. Parecia que o calor, de fato de verdade, ele não tinha se dispersado. O calor realmente, ele só foi assim diminuir a partir das 23 horas.
Aí você pega esse pessoal que está sofrendo calor desde das 7 da manhã, aquele calor brabo mesmo, né? Porque desde as 7 da manhã já está dando já uns 26, 25 graus mais ou menos. Vai até 11 da noite. É ligar o ar-condicionado o dia todo, gente. Ninguém aguenta esse calor. E o calor que tava, um calor insuportável. Eu nunca vi esse calor. Talvez até vi, né? Mas talvez muito mais perceptivo como foi esse ano passado. Só às 23 horas começou a esfriar. E no outro dia caiu uma tromba d'água, né? Provavelmente. Mas estava um calor que, assim, mesmo que estava de noite, o calor permanecia. Então, por aí você já pode imaginar o conflito que vai acontecer. Então, para o governo, o melhor vai ser estatizar todos os fornecedores, porque pelo menos vai diminuir a perda de arrecadação. Mas o que eu acredito que vai acontecer é uma turma fugindo tudo para a energia renovável. Por quê? Porque o excesso de calor vai provocar explosão de gerador de energia, vai provocar perda de energia, vai aumentar a conta, entendeu? Vai gerar deficiência porque nenhum ser humano ou nenhum animal, qualquer tipo de espécie de ser vivo, ele vai aguentar um calor de 50 graus, de 58 graus, ou uma sensação térmica, tá? Ele não vai aguentar. Então é de fato verdade uma hiperinflação, tá? Aonde a vida ou o funcionamento do trabalho é o que vai ser o tema discutível. E geralmente, gente, é muito triste falar isso, vai dar-se prioridade o funcionamento do trabalho coletivo e não a vida. É uma coisa que eu já percebi, que o bem-estar do coletivo e o bem-estar do ser humano não é uma questão de prioridade para a cooperativa. O bem-estar do funcionamento da cooperativa é a prioridade. Entendeu? Então, esse é um dos debates, né? E uma das coisas que vai voltar de novo esse tema entre a vida e o funcionamento do trabalho, né, coletivo. O que é mais importante? Então, para você perceber e entender que a vida nossa dentro dessa cooperativa não é algo de prioridade, e sim o funcionamento. Independentemente se você vai deixar de existir ou não, ou outros motivos não tão importantes, nobres, como a questão da existência dos seres humanos. A Europa está sofrendo muito sobre isso. Entendeu? A Europa está sofrendo muito. Provavelmente também vai ter queda de produção, ou seja, pela a temperatura afetar, isso vai atacar os preços das coisas, porque vai produzir menos, vai multiplicar menos as coisas. Podemos ter aí uma inflação forte, muito provavelmente, como já está falando esse ano que vai ter do El Niño, muito provavelmente. E aquele detalhe, né? O pessoal não vai deixar de vender para fora, se faltar principalmente lá fora, né? Que aí vai aumentar mais ainda o valor do dólar, do que vender para dentro. O pessoal não vai deixar de vender para fora. Por isso que é importante a gente fazer nossas próprias coisas, plantar, consertar, ser independente do serviço dos outros, porque é dessa forma que estimula a gente. Porque numa situação dessa, o que vale na cabeça de muita gente é acessar um nível de hierarquia e de dinheiro que ele está limitado. Numa situação de calamidade, numa situação de fragilidade, a cabeça do ser humano se torna irracional. Por quê? Porque a vida toda ele foi limitado. A vida toda ele foi censurado, impedido de acessar nível de hierarquia para manter o funcionamento. Então você tem que se conformar com aquele teto salarial. Numa situação de fragilidade, infelizmente, gente, fazer nossas próprias coisas, ter nossas próprias coisas e ser independente do trabalho de outro, dos afazeres dos outros, ou do saber dos outros, é fundamental para se blindar. Então, gente, peço desculpa aí pela demora desse vídeo. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Tive que fazer assim, porque senão não ia fazer. Mas faça suas coisas, entendeu? Seja independente. Porque se você for depender de ser empregado, ser subordinado,
ou depender de alguém pagar o seu serviço, nunca vai querer pagar o que é justo. Sempre vai querer pagar uma mixaria. Vou falar que nem minha tia, né? Fala, né? Vai sempre querer pagar uma mixaria. Faz o seu. Fui, gente.